E a gente fala um pouco agora da queda do dólar nas últimas semanas. Esse alívio, contudo, não significa um controle inflacionário. A avaliação foi feita pelo diretor de política monetária do Banco Central, o próprio Nilton Davi. Segundo ele, a instituição monetária não pode imaginar que esse respiro no câmbio tenha resolvido o problema da inflação. O dólar se fortaleceu frente ao real no final do ano passado, mas perdeu força no começo desse ano. E esse movimento, porém, não aconteceu apenas aqui no Brasil. Então, Davi disse que esse pivô veio do cenário internacional. Ele destacou ainda que ninguém no Banco Central tem pretensão de ter um preço artificial do câmbio, nem que seja momentâneo. Ele também ressaltou que não há nenhuma métrica ou nível específico que o Banco Central considere ideal para suas reservas internacionais, que costuma ser usada para intervir no mercado quando o câmbio está desregulado. E a gente vai entender um pouco desse movimento do câmbio e que sinais a gente pode, inclusive, esperar dessa queda do dólar na inflação. Para isso, a gente conversa agora com Renato Velloni, ele que é professor de economia do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais de São Paulo, do IBMEC. Renato, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Renato, eu queria que a gente pudesse explicar um pouco essa diferença de visão, né? A gente tem, por um lado, o Banco Central, com seu diretor de política monetária, dizendo que esse alívio momentâneo do câmbio não é suficiente para poder a gente ter o impacto já na inflação, que é o que o Banco Central tem sempre o grande dever de controlar. Por outro lado, a gente tem no governo falas cada vez mais aliviadas por essa questão do câmbio representar para eles também um alívio na pressão da inflação, né? A gente já teve o próprio ministro da Fazenda falando sobre isso e outros componentes ali falando sobre essa questão do alívio que a gente pode ver na inflação por causa do dólar. Onde que está essa diferença de visão? Qual é a mais sensata nesse momento, já que daqui a pouco a gente também deve ter a inflação do mês de fevereiro batendo aí na porta, tem expectativa de aceleração. O que você traz para a gente, Renato, sobre isso? Legal, Débora. De fato, temos essas visões colocadas e, na verdade, assim, elas não são duas visões tão antagônicas assim, tá? Porque o câmbio e a inflação, eles estão conectados, né? Para a inflação, a gente tem uma meta. Então, subindo muito o câmbio, vai ter mais dificuldade em cumprir essa meta, em chegar nessa meta. Agora, o que a gente tinha, né, com um câmbio a 6,20, 6,30, era um cenário simplesmente desesperador para a inflação, tá? Agora, o câmbio voltando aí ao patamar de 5,70, a gente sai de um cenário desesperador e entra para um cenário somente ruim, olha só. Então, é um pouquinho de ironia aqui. Então, o jogo não está ganho. O câmbio a 5,70 ele continua sendo bastante desafiador para a inflação, só que, é claro, bem mais tranquilo e dá um alívio grande se a gente comparar com o cenário anterior, né, de a gente imaginar um câmbio aí a 6,30, tá? Então, é mais ou menos aqui que tem a pequena diferença aqui, por qual ângulo a gente olha, né? Para quem está olhando o que já foi de 6,30 e está olhando agora, de fato teve um alívio inegável. Agora, achar que o nosso problema de combate à inflação foi resolvido, né? A gente está distante ainda, está muito longe de resolver esse problema, né? O próprio Banco Central falou que deve ser no terceiro trimestre de 2026 o próximo momento em que a gente vai ter uma inflação aí dentro da meta tolerada. Então, o caminho é grande ainda. Quando você fala, professor, que está distante ainda de resolver, quais pontos te fazem chegar nessa conclusão de que está distante, né? Porque se tem uma coisa que a gente viu o atual governo colocar realmente, né, um pouco de justificativa para essa inflação foi em cima do câmbio, como a gente começou falando aqui nesse nosso papo, e, portanto, então, não é o consenso de boa parte do mercado, né? Ou seja, que esse efeito inflacionário venha somente disso, não que seja culpa de governo especificamente, mas existem outros fatores. E aí, por isso, eu quero entender do teu ponto de vista, o que para além do câmbio agora
faz com que a gente tenha análises e com uma unificação de opinião ali no mercado, no meio de economistas, de que essa inflação ela também tem outros pontos muito preocupantes, inclusive até mesmo na visão do Banco Central. Sim, sim. Sem dúvida temos outros pontos, tá? Agora, é importante a gente destacar que a questão cambial é o principal, tá? Então, tanto é o principal como dá para a gente notar, né, todos os países emergentes tiveram um movimento cambial semelhante ao nosso, né, nesses últimos 2 meses, e também todos eles estão enfrentando um problema sério de inflação por essa razão principalmente. Agora, não bastasse isso, o Brasil ainda tem alguns outros pontos que tornam ainda mais desafiador aí, esse contexto. Então, o principal deles é uma economia aquecida. Então, toda vez que a economia está aquecida, como que a gente, economista, entende esse aquecido? É um país crescendo acima do seu natural, né? Acima da sua média, digamos. Então, no ano passado, né, o crescimento tem sido projetado aí de 3,5, né, 3 pontos percentuais e meio de crescimento, o que é bastante para um país em desenvolvimento como o nosso. Isso por si só já mostra um aquecimento do mercado. O nível de desemprego baixo, né, em recordes aí de mínima, né, no seu ponto de mínima. Então, isso também pressiona preços. Então, quando a gente pega um movimento que é internacional do câmbio e gera inflação, e ao mesmo tempo a gente pega aqui com o nosso cenário doméstico de aquecimento, a gente junta essas duas coisas e temos aí um cenário ainda mais inflacionário. Tá? Então, talvez essa seja a nossa diferença aqui para alguns outros países que viveram esse cenário de câmbio e que estão tendo problemas aí com a inflação prospectiva, né, a expectativa à frente. Agora, uma expectativa à frente de inflação grande, mas menor do que a nossa. Uhum, uhum. E qual que seria, não sei se dá para poder a gente cravar isso, professor, mas diante dessa fala que a gente teve, né, do próprio diretor de política monetária, não dá para imaginar que a queda do dólar já resolveu a inflação. O que poderia, então, fazer com que essa estratégia, que essa visão mudasse do Banco Central nesse momento? Seria uma estabilidade do câmbio nesse patamar que a gente vê agora de 5,70, o impacto disso nas projeções do dólar, e aí eu chamo a atenção porque nos últimos Boletim Focus, mesmo a gente tendo um alívio do câmbio, a gente não viu uma mudança de projeção para o câmbio, por exemplo, para 2025, que ainda permanece em R$6. Então, seria um reflexo já na mudança das projeções, seria um tempo maior, um prazo maior de um câmbio estabilizado nesse patamar. O que poderia, então, fazer com que o Banco Central começasse a enxergar isso como sendo uma estratégia também de combate, de alívio de pressão na inflação? Porque, por outro lado, a gente tem um mercado de muita volatilidade, ou seja, um mercado global que envolve muita volatilidade, junto com fatores externos, como o preço de commodities, como tensão comercial, e tudo isso também acaba trazendo mais volatilidade, né, Renato? Mais sensibilidade para esse tema. Pois é, Débora, aqui, para que o Banco Central pudesse falar, olha, o câmbio agora não traz mais problemas para a nossa inflação, o câmbio precisaria retornar ao patamar de 5,30. Por que eu digo 5,30? Eu estou falando aproximado, tá? Mas 5,30 aproximadamente é o câmbio médio do ano de 2024. Tá? Então, a gente teve no ano de 2024 alguns meses em que a cotação foi de 4,80, 4,90. Tá? Então, na média, o câmbio do ano passado foi 5,30. Então, neste ano, se a gente correr o ano inteiro com média de 5,30, a gente não teria aí uma inflação vindo do câmbio. Agora, como não estamos em 5,30, estamos em 5,70, então essa pressão para a inflação ela vem através do câmbio. Tá? Precisaria cair muito, não conheço algum analista hoje que esteja projetando de maneira factível um câmbio de 5,30 por longos períodos.
Então, o que a gente tem para esse ano, sim, ou principalmente para esse semestre, é muita volatilidade no câmbio, principalmente por questões aí da agenda de Trump, Estados Unidos. Então, isso deve trazer muita volatilidade. O quanto será que, de fato, aumentarão as tarifas, né? E ao aumentar tarifas de comércio exterior, isso é inflacionário para os Estados Unidos. Ao imaginar a inflação nos Estados Unidos, a gente consegue imaginar também juros americanos subindo para conter essa inflação, e é isso que muda muito as projeções cambiais aí para o mundo todo. Agora, a gente imaginar alguns repiques, a depender dessa agenda de dólar a 5, talvez até a 6, 6,10 de novo, não é difícil a gente imaginar isso. Agora, para cair, a gente não tem um espaço tão grande, talvez para 5,60, 5,50, a gente consiga ver por uma semana, por um mês. Agora, não é de se imaginar que o dólar caia aí para 5,30 e fique nesse patamar. Então, assim, o câmbio deve ser, né, com as informações que a gente tem na mesa hoje, o câmbio deve ser ainda o principal motor aí para a nossa inflação e adicionado àquele ponto da atividade aqui que também está bastante aquecida. Para poder a gente chegar a uma questão do controle dos preços, então, professor, para além, né, de um alívio do câmbio do dólar e da própria política monetária, o que a gente poderia ter, né, para poder conseguir chegar a um resultado final para o consumidor, para o brasileiro, de alívio realmente desse câmbio nesse momento? Do câmbio não, desculpa, dessa inflação dos preços, né, que é o mais preocupante também nesse momento. Isso. Aqui, Débora, para 2025, tá? Esse é um jogo perdido, tá? A gente vai ter inflação acima da meta e não há muito o que se fazer, porque a economia ela até oferece alguns remédios para lidar com a inflação, mas eles demoram para ter efeito. Então, um dos remédios é política fiscal, né? Seria o governo passar a gastar menos. Então, a gente já viu, né, um pacote no final do ano passado de contenção aí de gastos, mas um pacote tímido. A gente sabe que né, o Congresso, as pressões políticas, assim, elas são bastante complexas no sentido de permitir reduções. Então, o mercado não está precificando que venham grandes coisas desse lado. E o outro ponto, o outro remédio que é possível é política monetária, quer dizer, subir juros. O que o Banco Central já vem fazendo, aliás, de maneira bastante técnica, tanto as intervenções em juros, mas também em câmbio. O Banco Central tem acertado muito, tem seguido ali estritamente a técnica. Então, parabéns ao nosso Banco Central mais uma vez. E é isso, continuar subindo juros para que a atividade mesmo vá se arrefecendo ao longo do tempo. Agora, a gente sabe que, por exemplo, um movimento de juros hoje, a gente só consegue perceber o efeito total desse aumento na economia, ou seja, desacelerar essa economia, em 18 meses. Então, isso para ter o efeito total, né? Ele já começa a ter efeito desde o começo, mas um efeito bem pequenininho e que vai se alastrando pelo tempo. Então, é por isso que a gente, né, tem como cenário de que a inflação de 2025 ela já está fora da meta, estará de qualquer forma, independente do tamanho de política fiscal e monetária que a gente faça. Mas para 2026, sim, isso é possível a gente fazer e o pessoal aí do Banco Central já está de olho nessa situação. Perfeito, professor. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com Renato Veloni, que é professor de Economia do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais aqui de São Paulo, do IBMEC. Renato, sempre bem-vindo aqui na programação. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado, Débora. Obrigado por todo mundo. É sempre um prazer estar com vocês. Tchau, tchau.